espero que você esteja bem, você que está nos assistindo, né? Estamos aí continuando a nossa aula 8, essa é a parte B. Nós estamos falando, né, nesse ciclo, o louvor, uma arma para a guerra espiritual. E nessa parte B nós vamos abordar o coro de Jeosafá, uma passagem muito conhecida. Espero que alguma vez da sua vida você tenha lido isso na sua Bíblia, né? Mas pode ficar tranquilo, mas eu já conheço essa história, não sei o quê. Não, fique tranquilo, né? Que vai ser uma interpretação diferente e eu creio que vai ser edificante para a sua vida. Então vamos dar início. Nós vamos falar que a Bíblia, ela tem algumas histórias maravilhosas de Deus trazendo grandes vitórias ao seu povo em resposta ao louvor deles. Na aula passada, né, a gente deu aquele exemplo lá sobre Moisés e os israelitas, né? E nós vamos ver que não cabe só naquele tempo lá que Israel estava conquistando seus territórios. Um dos mais notáveis exemplos foi nos dias do rei Jeosafá, quando os edomitas levantaram-se para invadir Judá. Né? Essa história está lá em 2 Crônicas, capítulo 20. Né? Se você quiser saber mais a fundo, a gente não vai dar tantos detalhes, mas é uma história muito edificante, e 2 Crônicas, capítulo 20, vai te dar alusão a essa passagem. Né? Então, alarmada, Josafá, ele reuniu todo o povo de Judá para buscar ao Senhor. Em sua oração, ele confessa: porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós e não sabemos o que fazer. Nossos olhos, porém, estão postos em ti. Né? 2 Crônicas, versículo 12, diz assim. Né? E o que aconteceu? Né? O povo de Judá, ele estava literalmente cercado pelos reinos, sabe? Não tinha o que fazer, já era, lutar e morrer. Não tinha perspectiva nenhuma de vitória. E logo, né, Josafá entrou naquela extrema angústia e ele fez essa declaração aí no versículo 12. E um detalhe importante que a gente vai ver mais para frente nessa aula é que ele falou: porém, os nossos olhos estão postos em ti. E nós vamos ver, né, que reação de Deus vai ter quando, através dessa atitude e dessa declaração que eles tiveram, né? Em resposta, o Espírito de Deus veio sobre um levita chamado Jaziel, descendente de Asaf. Aqui a gente vai entrar numa curiosidade rapidinho, é que muitas pessoas elas gostam de falar aquela pessoa que ela louva, ele é um levita do Senhor, um levita abençoado, mas a gente vai ver que esse termo biblicamente é incorreto. Por quê? Porque, né, a gente vai ver lá no Antigo Testamento, quando teve as divisões lá das tribos, tal, a tribo de Levi, ela foi a responsável pelo louvor. E uma curiosidade, por que a tribo de Levi foi separada para louvar a Deus, para preparar a adoração e o louvor a Deus? Porque quando o povo lá, Moisés foi lá pegar os 10 mandamentos com o Senhor lá no monte, né? E o povo fez aquele bezerro de ouro, tal. A única tribo que não se corrompeu foi a tribo de Levi, porque eles entenderam que não precisava de algo físico para adorar a Deus, porque eles já entenderam a adoração. Então, por eles não se corromperem, naquele momento lá que fizeram o bezerro de ouro, Deus estipulou a tribo de Levi para ser responsável pelo louvor e a adoração. Então, foi exatamente isso. Hoje, não existe mais a tribo de Levi. Você não é descendente da tribo de Levi, né? É o mesmo exemplo, sei lá, tem a família Ferreira. Família Ferreira é uma família de pintores. Quer dizer que todo pintor é Ferreira? Não. Então, aquele que louva, ele não é levita, porque ele não faz parte da tribo de Levi, porque não existe mais essa divisão das tribos. Então, a pessoa que louva, ela é um ministro de louvor, ela é um líder de adoração, ela é um cantor, ela é um adorador, enfim, tá? E então é somente uma curiosidade bíblica para você não usar esse termo mais incorreto, um levita, amém? Então, vamos falar aqui desse levita Jaziel, né? Ele era descendente de Asaf, que no tempo do rei Davi, ele era um músico-chefe. E Jaziel declarou: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus, que é o versículo 15. O Senhor,
ele falou claramente através de Jaziel: nesta peleja não tereis que pelejar, ficai parados e vede o livramento do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã lhe sai ao encontro, porque o Senhor será convosco. Versículo 17 faz essa declaração poderosa. Então, tanto o profeta para declarar isso, tanto, sabe, o rei e as pessoas para, sabe, receberem isso, é muita fé, porque, sabe, foi uma profecia tremenda, tremenda, falando que Deus ia dar 100% livramento se eles colocarem a mão, né? Então, em resposta, Josafá, ele levantou-se e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e sereis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. A citação desse verso é 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. E podemos dizer com um sorriso que esse verso nos dá 20/20 de visão de realidade espiritual. 20/20 ele é uma referência a uma expressão americana que significa ter uma visão normal que permite enxergar com clareza. E como o versículo é capítulo 20, versículo 20, ele literalmente dá essa clareza, porque Deus ele dá literalmente a direção espiritual de como eles devem agir naquele momento. Então, vamos imaginar Josafá meditando na profecia de Jaziel. Esta batalha é de Deus, nós não precisamos lutar, só precisamos ficar de pé e assistir à salvação que virá de Deus. Bom, muitos reis, sabe, mediante a isso, já iriam festejar. Opa, a vitória é nossa, vamos festejar aí, né? E chama aquelas mulheres lá para fazer aquela dança lá da árabe, lá com as musiquinhas. E vamos festejar, e vamos beber, não sei o quê. E quantas pessoas são assim, né? Deus dá uma bênção, Deus dá uma certeza que a pessoa que vai ter uma vitória, que sabe que aquela causa está ganha, a pessoa ela já vai comemorar. E às vezes esquece até de vir na igreja para agradecer. Só que Josafá, ele não tomou essa atitude igual esses reis, igual essas pessoas. E se você tomou uma vez essa atitude, espero que você reveja essa atitude. Mas Josafá fez assim: bom, já que é assim, já que a vitória é nossa, então vamos mobilizar o coro de louvor. O relato bíblico diz que Josafá, ele designou um grupo de adoradores para ir na frente do exército para dar graças e louvar a Deus pela vitória que ainda não tinha acontecido. Pare para pensar sobre isso. O reino estava sendo invadido por hordas estrangeiras. Por isso, ele reuniu seu exército de acordo com as suas fileiras. Então, sabe, a quantidade de inimigos era o triplo, quádruplo do que eles tinham. Então, mesmo assim, eles usaram uma estratégia militar para que o pouco de soldados que eles tinham mobilizasse de uma forma que, sabe, tivessem soldado de qualquer lado que viesse ataque, né? Só que, mediante a isso, né, depois dessa profecia, ele falou: ok, agora nós precisamos de alguns cantores. Então, com o exército de um lado, ele reuniu o coro de adoradores do outro. Então ele fez algo ridículo aos nossos olhos. Ele disse aos cantores para irem na frente do exército e liderar os soldados na batalha, cantando louvores por todo o caminho. Ele colocou o coro na liderança. Ele sabia que quem seriam seus verdadeiros guerreiros naquele dia seriam os adoradores, porque os adoradores eles chamariam a vitória. Então, a gente, sabe, acho que se a gente começa a conjecturar essas coisas na nossa mente, começa a imaginar, fica muito mais fácil, mais simples da gente entender. Estava lá com o exército pouco já, mas de uma forma militar estratégica. O rei desmanchou isso e colocou os músicos na frente, colocou os levitas na frente. Então, sabe, mediante a isso a gente percebe que era uma fé ousada, né? Então, a gente vai ver qual que sabe, o poder, a importância de nós termos uma fé ousada, porque Josafá acreditava que as promessas de Deus eram verdadeiras. Tudo que ele precisava fazer era render graças e louvores a Deus e assisti-lo lutar por eles, sabe? É isso. Às vezes você recebeu, sabe, profecias, promessas, palavras de Deus, e por demorar, e por aos seus olhos ser impossível, você acaba desistindo, e você acaba desacreditando. Mas sabe, gente,
a gente tem que acreditar, por mais não vai acontecer no teu tempo, é no tempo de Deus. Então pega essas promessas e seja fiel e tenha fé, que uma hora até vai acontecer. E se Deus não usou ninguém para falar com você em específico, pare de ser crente mimimi atrás de profecia, de crente criança. A maior profecia já está aí na tua cara. Aquela Bíblia empoeirada que você não lê, aí está a maior profecia. Aí estão as maiores promessas de Deus. Então, se uma pessoa não falou nada para você, na tua Bíblia aí, o Senhor fala que Ele tem pensamentos bons de paz ao nosso respeito. Então, se você está passando por uma situação difícil, pega essa promessa, tenha fé e acredita, uma hora ou outra, Deus Ele vai intervir. Deus Ele me ama. A palavra do Senhor fala que Ele não rejeita, Ele não despreza um coração quebrantado. Sabe? Então é somente estar nessa posição de fé e acreditar, igual Josafá fez. Então, foi basicamente isso. Só que acontece, irmãos, a gente vê aqui que essa fé usada, ela precisava ser compartilhada. Não necessitaria apenas do rei ter essa fé, mas para o coro se colocar, para aqueles músicos se colocarem na frente de uma batalha, eles tinham que compartilhar a mesma fé, porque aos olhos deles, a gente não está nem com uma arma, já com arma a gente ia morrer, imagina com instrumento. Então a gente vai ver a importância da fé coletiva. Se Deus ministra algo para um ministro, para uma autoridade espiritual, nós temos que compartilhar esta fé. Então, o que acontece? Os homens do coro, eles compartilharam a mesma ousadia de Josafá, por se colocarem na primeira linha de defesa contra o inimigo. Só a fé, só a posição de Josafá não seria não seria o suficiente. Deus não ia operar dessa maneira, talvez ele ia operar de outra. Mas, para aquele milagre, para aquela intervenção de Deus acontecesse, necessitava da fé e do posicionamento de todos. Então, a gente vê um detalhe, que em todas as passagens, sabe, Moisés, com um cajado e não sei o quê, e o povo sempre tinha que estar acompanhado, sabe, naquela passagem lá que estavam atacando e tinham que permanecer, né, o Moisés estava perdendo as forças e o cajado tinha que estar levantado, enquanto isso era a vitória para o povo, mas para isso acontecer, tinham que ter pessoas lutando. Então a gente vai ver qual que é o poder dessa fé compartilhada, né? Então a gente vai ver aqui que lá se foram eles para a guerra, com o coro cantando e o exército seguindo. Meu Deus, como eles devem ter cantado! Eles louvaram a beleza da santidade de Deus, dizendo: louvai ao Senhor, porque sua benignidade dura para sempre. Isso é o versículo 21. E, mediante depois dessa passagem, o que aconteceu depois? O texto vai nos dizer que agora, quando eles começaram a cantar e a louvar, o Senhor armou emboscadas contra o povo de Amon, Moabe e das montanhas de Seir, que tinham vindo contra Judá, e eles foram derrotados, pois as nações de Amon e de Moabe se levantaram contra os habitantes das montanhas de Seir, para matar e o destruir completamente. E quando eles terminaram com os habitantes de Seir, para os matar e os destruir completamente uns aos outros. Então, era isso, que o povo de Moab pegou e matou o povo. Aí matou outro povo. Eram 3 reinos. Se matou e tal. Sobrou um. Acabou os reinos. Eles se mataram uns aos outros. E, mediante isso, quando eles terminaram, após isso, quando o povo de Judá parou para contemplar a devastação, eles olharam em direção à multidão e só havia cadáveres caindo no chão. Ninguém havia escapado. Então, o louvor, a gente viu que o louvor, ele é uma ferramenta para vencer as ciladas do inimigo. Então, ali, o povo de Judá estava numa cilada dos inimigos deles. Os inimigos armaram aquilo. Mas quando você enche aquele ambiente de louvor, aquela ferramenta, sabe, aquela prisão, aquela armadilha, aquela seta, aquele pecado que o inimigo lança sobre você, que você sempre cai nele, se você não convida o louvor, você cai naquilo. Mas se você convida o louvor, nenhuma ferramenta, nenhuma arma preparada contra você, nenhuma cilada, ela prospera. Porque quando nós louvamos, Deus, ele entra na frente da batalha. Então aquilo, sabe, às vezes pessoas têm inveja, pessoas armaram coisas contra você, mas quando você enche o seu ambiente de guerra de louvor, aquilo que foi preparado contra a sua vida se volta contra o inimigo que preparou ela. Então,
Quando Josafá e o povo vieram para levar o espólio de guerra, eles encontraram abundância de coisas de valor e joias preciosas nos cadáveres, os quais foram retirados por ele mesmo, e havia mais do que eles podiam carregar, e levaram 3 dias ajuntando os espólios, porque eram em grande quantidade. 2 Crônicas, capítulo 20, do 22 ao 25. Então, vamos imaginar os soldados de Josafá olhando uns para os outros, fitando timidamente suas espadas e lanças, dando os ombros e baixando as suas armas, andando para fazer a limpa nos despojos. Os verdadeiros guerreiros naquela ocasião não foram os soldados do exército, e sim os cantores do coro. Enquanto eles cantavam louvores a Deus, ele lutava por eles. Os soldados não levantaram nenhum dedo, a não ser para recolher os despojos. Que vitória impressionante. Então eu digo assim, quando nós convidamos Deus para lutar sobre a nossa causa, nós colocamos as nossas mãos somente para recolher e receber as bênçãos. Então a gente vê, sabe, às vezes você está tanto tempo batalhando com isso, só está te desgastando, você não consegue. Isso não significa que, sabe, você vai ser um crente preguiçoso, que Deus é o seu escravo, o seu mordomo, e ele vai lutar, ele vai fazer tudo por você. Não, sabe, Deus ele nos dá a capacidade para vencer coisas que nós conseguimos vencer, sabe, mas a partir do momento que é algo que você está lutando há tanto tempo, você não consegue, você está perdendo as suas forças, você começa a ficar angustiado, triste, sabe, aborrecido, desgastado. Opa, aí chega um momento que você abaixa as suas espadas, que você abaixa, sabe, eu não consegui dessa forma. Opa, chega. Vou encher o meu ambiente de guerra. Vou encher o meu ambiente de lutas pessoais, de louvor. E aquele que não perdeu uma guerra, ele vai lutar por você. E quando você faz isso, Deus ele luta por você, ele vence a batalha. E o único momento que você vai ter que levantar suas mãos é para recolher e para desfrutar as bênçãos, os milagres, as vitórias que Deus ele tem sobre a sua vida. A mesma situação aconteceu com esse povo. Então, pare de usar a força do seu braço, pare de achar que o teu intelecto é suficiente. Se você está tanto tempo e não está conseguindo, ore, peça discernimento, sabe, faça igual o rei Josafá. Os nossos olhos estão fixos em ti. Ele viu que a situação estava difícil, ele orou, ele buscou o Senhor e Deus ele deu direcionamento. Então quando você está perdendo as suas forças, ore, peça um direcionamento de Deus para a sua vida. E se Deus ministrar no seu coração, eu vou lutar por essa causa, descanse no Senhor. Tire as suas mãos e somente deixe que Deus lute por você, porque você vai contemplar o poder dele e você vai estender as suas mãos somente para recolher as bênçãos que ele tem sobre a sua vida. Então veja novamente a letra. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Versículo 21, ele cita isso, né? Então, superficialmente, a canção não parecia ser muito militar. Eles não estavam pedindo fogo dos céus, ou invocando a ira de Deus, ou amaldiçoando seus inimigos. Antes, o seu foco estava na promessa de Deus e em seu poder para fazer cumprir a promessa. Eles estavam agradecendo e louvando por tê-los livrado misericordiosamente de seus inimigos, mesmo antes do livramento ter ocorrido. Com o seu louvor cheio de fé, eles liberaram Deus para agir de acordo com sua sabedoria e seu poder. Tem muitas pessoas que, eu descanso em Deus, eu confio em Deus, eu entrego tudo nas mãos de Deus, mas parece que quer ensinar a Deus. Senhor, eu confio em Ti, eu entrego em Ti, mas Senhor, dá para o Senhor fazer isso? Dá para o Senhor fazer desse jeitinho, tal. Irmãos, quando nós confiamos, quando nós temos a certeza e entregamos para Deus, não tente ensinar a Deus, não tente achar que você sabe mais do que Deus. Se você confia em Deus, você está entregando, você está confiando algo para uma pessoa que é muito mais inteligente que você, para uma pessoa que é muito mais poderosa que você. Então, Ele sabe o melhor jeito de solucionar isso, não é você. Amém? Então quando você toma essa posição, é Deus que faz isso. É a mesma coisa, você quer construir uma casa, tem um engenheiro, o fulaninho lá, aquela equipe lá, a construtora, todos meia boca. Você não vai confiar uma casa neles, sabe? Nossa, estou investindo dinheiro, mas não. Vou nos melhores. E quando você faz os melhores, você vai questionar
Não, você está confiando, os melhores, eles entendem mais do que eu, eles estudaram mais do que eu. E a mesma coisa, quando você entrega para Deus, é um Deus muito mais inteligente que você, é muito mais sábio que você, e Ele vai fazer algo muito melhor do que você imagina, porque os pensamentos dEle é maior que os teus. Então, mediante a isso, você somente vai louvar e agradecer ao Senhor. Não é, ai Senhor, elimina aquela pessoa que fala mal de mim, queima aquela invejosa. Não, eles não fizeram isso. Somente louve pela sabedoria, pelo seu poder. Senhor, eu te louvo, porque essa causa é sua, e o Senhor vai fazer o melhor, porque o Senhor é sábio, porque o Senhor é onipotente, porque o Senhor é onipresente. Você entendeu? É somente isso que você deve fazer. Eles não estavam dizendo a Deus como derrotar o inimigo, eles simplesmente o estavam louvando, porque sabia que Ele faria, da forma, sabe, às vezes você se questiona, às vezes você se frustra, querendo entender a forma que Deus vai solucionar teu problema, a forma que Deus vai resolver o teu problema. Ei, para com isso. Para com isso, não queira entender os mistérios de Deus, não queira entender da forma que Deus vai resolver, somente fique na posição de fé, tenha sua fé ousada e louve pela sabedoria e pelo poder de Deus, amém? Então a gente vai ver que isso é um posicionamento de fé e obediência. Você entregou para Deus, você orou para Deus, pediu discernimento para Deus, e você está na posição que Deus quer, irmão, meu amigo, ei, descanse e somente tenha esse posicionamento de fé e obediência. Não queira entender, não se frustre da forma que Deus vai resolver, o que Ele vai fazer. E aí você vai contemplar as maravilhas de Deus sobre a tua vida. Então a guerra através do louvor não é para dizer a Deus o que fazer, é para louvá-lo por sua força e sabedoria, reconhecendo que Ele é capaz de resolver o problema de formas que o seu nome seja glorificado. O foco não está na batalha ou no inimigo, o foco está apenas na solução, que é Deus. Em Daniel 11:32 diz assim: mas o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. Então, mantenha os seus olhos, igual Josafá falou, meus olhos são fixos em ti. Os seus olhos são fixos na solução. E quem é a solução? A solução é Deus. A solução sempre será Deus. Então descanse nisso. O louvor não é, sabe, uma musiquinha, uma magia assim que você canta e invoca a Deus. Não. Você louva a Deus, você entrega aquilo, e esse é o poder do descanso. Amém? Então, mediante a isso, eu espero que você tenha entendido, isso tenha te dado, sabe, um direcionamento, um discernimento diferente, que para você vencer essa guerra, para você vencer as lutas que vão vir na sua vida. Então, guarde esse ensinamento, que esse ensinamento é poderoso, e eu creio que você não vai se frustrar, você não vai se cansar, se machucar, enquanto você tiver com um posicionamento de fé e obediência, amém? Feche seus olhos junto comigo, vamos orar para estarmos encerrando esta parte B, e semana que vem estaremos encerrando esse assunto com a nossa parte C. Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos, Senhor, muito obrigado, Pai, por esse ensinamento, Senhor, muito obrigado, Pai, por esta oportunidade e por esse privilégio que o Senhor concedeu a cada um de nós. Senhor Deus, Pai, que o Senhor venha dar estratégias, que o Senhor venha dar forças, Pai, para que possamos, Pai, vencer. E, Senhor Deus, eu te peço, Pai, que esse ensinamento seja um encorajamento à vida de cada pessoa, para que ela se posicione de fé e obediência, para que ela esteja dentro do posicionamento e do querer e do centro da tua vontade. Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus, eu abençoo esta pessoa, Pai, que está assistindo essa live, que ela venha recolher frutos, Pai, deste aprendizado, se ela praticar, Senhor Deus, e que ela tenha certeza que o Senhor está guerreando, que o Senhor está com ela em todas as situações, no nome do Senhor Jesus, amém? Que Deus te abençoe, até semana que vem com a nossa parte C.